Oi, gente, beleza? Só passando aqui no começo do vídeo para informar que na história do Ramoromo eu tive que falar porque a IA endoidou, eu tive que refazer por cima, então a voz ficou um pouco diferente, só isso mesmo. Espero que curtam o vídeo. Hoje vamos mergulhar em um dos temas mais fascinantes do universo de Naruto, o Rinnegan. Considerado o dojutsu mais exaltado entre os três grandes dojutsu, o Rinnegan é literalmente o olho de Sansara, um poder que dizem ser concedido pelos céus em tempos de desordem, e seu portador pode se tornar um deus da criação que trará paz ao mundo, ou um deus da destruição que reduzirá tudo a nada. É um poder lendário, capaz de conceder ao seu usuário domínio sobre os seis caminhos, um conjunto de habilidades que desafiam a própria vida e a morte. Em Naruto Shippuden, vimos esse olho lendário nas mãos de alguns dos personagens mais poderosos e influentes da história. Mas como eles conseguiram esse poder? E, mais importante, como cada um deles utilizou essa habilidade divina? Alguns nasceram com ele, outros o roubaram, e teve até quem o recebeu como um presente de um ser ancestral. A forma como cada um manifestou e aplicou os poderes do Rinnegan foi única, refletindo suas personalidades, seus objetivos e, claro, suas próprias limitações. É exatamente isso que vamos explorar hoje. Vamos fazer uma análise detalhada de cada usuário do Rinnegan, apresentado em Naruto Shippuden, desde o sábio dos seis caminhos original até o último Uchiha. Vamos desvendar a história por trás de cada par de olhos, entender as nuances de suas técnicas e debater quem realmente conseguiu extrair o máximo potencial desse dojutsu supremo. Então, prepara a pipoca, ativa o seu modo sábio e vem comigo nessa jornada pelo poder do Rinnegan. Para começar, a gente precisa voltar no tempo, mas muito tempo mesmo, até a origem de tudo. Antes de ninjas, antes de vilas ocultas, existia Hagoromo Otsutsuki, mais conhecido como o Sábio dos Seis Caminhos. Ele não foi apenas um usuário do Rinnegan, ele foi o primeiro ser humano a despertá-lo naturalmente. A história dele é a fundação de todo o sistema ninja que conhecemos. Filho da temível Kaguya Otsutsuki, a progenitora do chakra, Hagoromo nasceu com um poder imenso, herdando uma forma primitiva do Sharingan de sua mãe. A jornada de Hagoromo para despertar o Rinnegan é um conto épico de sacrifício e união. Após uma batalha mortal contra seu irmão gêmeo, Hamura, para selar sua própria mãe, Kaguya, que havia se tornado a aterrorizante Dez Caudas, Hagoromo Otsutsuki despertou o Rinnegan em um momento de extremo impacto emocional e poder, ao lutar com seu irmão Hamura, que estava sob influência mental. Sua Kekei Mora, linhagem inata e o poder divino do clã Otsutsuki permitiram que seu Sharingan, que ele já possuía, evoluísse diretamente para o Rinnegan, uma habilidade que se manifestou como a origem do doujutsu do Sábio dos Seis Caminhos. Com o Rinnegan em sua posse, o poder de Hagoromo atingiu um nível divino, inimaginável para qualquer um na época. Ele não apenas tinha acesso, mas dominava com maestria absoluta todas as habilidades dos seis caminhos. O caminho Deva, para controlar a gravidade. O caminho Asura, para se transformar em uma arma humana. O caminho humano, para ler mentes e arrancar almas. O caminho animal, para invocar criaturas poderosas. O caminho preta, para absorver qualquer tipo de ninjutsu. E o caminho Naraka, para invocar o rei do inferno e ressuscitar os mortos. Mas Hagoromo foi além. Ele não usou esse poder apenas para lutar. Ele o usou para criar. Usando a criação de todas as coisas, uma técnica derivada do poder do caminho exterior, ele dividiu o chakra do Dez Caudas em 9 entidades distintas, criando as bestas com caudas que conhecemos tão bem. Ele viajou pelo mundo, espalhando os conceitos de chakra e conexão, ensinando as pessoas a usar seu poder interior para entender umas às outras, não para lutar. Ele foi o criador do ninjutsu como uma arte para a paz.
Seu domínio era tão completo que ele podia usar os poderes dos 6 caminhos sem qualquer esforço aparente. Ele podia flutuar, criar os bastões negros receptores de chakra com uma facilidade absurda e até mesmo manifestar seu corpo como um espírito de chakra séculos após sua morte física para ajudar Naruto e Sasuke. Hagoromo não era apenas um usuário, ele era a personificação do equilíbrio e do poder do Rinnegan, usando-o para moldar o mundo e tentar guiá-lo para um futuro de paz. Sua habilidade mais impressionante, sem dúvida, foi o Chibaku Tensei, em uma escala colossal. Junto com seu irmão Hamura, ele criou a lua para selar o corpo vazio do 10 Caudas, a estátua demoníaca do caminho exterior, ou Gedo-Mazo. Isso demonstra um nível de poder e controle de chakra que nunca mais foi visto de forma natural. Ele não precisava de selos de mão complexos ou de longas preparações. O poder simplesmente fluía através dele. O legado de Hagoromo é imenso. Ele estabeleceu o padrão de ouro para o que significava ser um mestre do Rinnegan. Todos os usuários que vieram depois dele, de uma forma ou de outra, estavam apenas utilizando fragmentos do poder que ele um dia empunhou em sua totalidade. Ele não só despertou o Dojutsu Supremo, como também definiu seu propósito original. Uma ferramenta para criar conexões e trazer entendimento. Um ideal que infelizmente se perdeu ao longo dos séculos. Entender Hagoromo é crucial porque ele é a régua com a qual todos os outros são medidos. Ele é o ponto de partida, o paciente zero do Rinnegan. Seu poder não veio de implantes ou manipulação genética, mas de uma evolução natural e de um profundo entendimento sobre o chakra e o mundo. Ele foi, sem sombra de dúvida, o mestre original e indiscutível do olho de Samsara. Agora, avançamos muitos séculos e chegamos a um dos ninjas mais lendários e temidos de todos os tempos, Madara Uchiha. Se Hagoromo foi a origem pacífica do Rinnegan, Madara foi a personificação da ambição e do poder destrutivo que ele poderia liberar. Madara não nasceu com o Rinnegan. Durante toda a sua vida, ele foi conhecido por seu Mangekyo Sharingan eterno, mas seu objetivo sempre foi alcançar o poder do sábio dos 6 caminhos. Ele sabia da lenda, da necessidade de unir o chakra dos descendentes de Hagoromo. A busca de Madara pelo Rinnegan foi uma verdadeira obsessão que durou a vida inteira. Ele entendeu que, para despertar o Dojutsu, precisava unir o chakra de Indra, do qual era a reencarnação, com o de Asura, reencarnado em seu maior rival, Hashirama Senju. Em sua batalha final no Vale do Fim, Madara não estava apenas lutando para vencer. Ele tinha um plano. Ele conseguiu arrancar um pedaço da carne de Hashirama e, à beira da morte, implantou essas células em seu próprio corpo. Foram décadas de espera. Madara, já um homem velho e à beira do fim de sua vida natural, finalmente viu seu plano se concretizar. Seus olhos, que continham o Mangekyo Sharingan eterno, finalmente evoluíram para o Rinnegan. Foi um feito de pura engenharia genética e determinação inabalável. Com o Rinnegan desperto, Madara ganhou acesso a um novo patamar de poder e, com ele, invocou a estátua Gedo-Mazo, usando-a como um sistema de suporte de vida para prolongar sua existência. Quando Madara é ressuscitado durante a Quarta Grande Guerra Ninja, vemos o verdadeiro terror de seu Rinnegan em ação. Diferente de outros usuários, Madara possuía uma maestria quase instantânea. Ele demonstrou um uso do caminho preta em uma escala absurda, absorvendo um Rasen Shuriken massivo de Naruto com facilidade. Além disso, seu caminho Deva era assustador. Ele foi capaz de usar o Chibaku Tensei em série, puxando múltiplos meteoros gigantescos do céu, um feito que chocou toda a Aliança Shinobi. Mas o que realmente diferenciava Madara eram suas técnicas exclusivas. A mais notória delas é o Limbo Bordas do Purgatório. Com essa habilidade, Madara podia projetar sombras de si mesmo em um mundo invisível, o Limbo, que existia paralelamente ao mundo real.
Essas sombras eram imunes a ataques físicos e só podiam ser percebidas por quem possuísse o Rinnegan, ou sentidas por usuários do modo sábio dos 6 caminhos. Era uma técnica de ataque e defesa quase perfeita. Madara também demonstrou um controle absoluto sobre a estátua Gedumazo, usando suas correntes de chakra para subjugar as bestas com caudas com uma facilidade impressionante. Ele não precisava de intermediários ou de um grande esforço. Ele simplesmente as puxava para dentro da estátua como se fossem meros fantoches. Seu poder era tão grande que ele conseguia lutar contra todas as 9 bestas com caudas ao mesmo tempo, combinando seu Susanoo com as habilidades do Rinnegan. Após se tornar o Jinchuriki do 10 caudas, o poder de Madara transcendeu ainda mais. Ele é capaz de lançar o Tsukuyomi Infinito, um genjutsu de escala planetária que prendeu quase todos os seres vivos em um sonho eterno, cumprindo seu plano de paz forçada. Essa foi a aplicação final e mais devastadora de seu poder ocular. Em resumo, Madara foi um usuário de poder bruto e esmagador. Ele não tinha a sutileza ou a estratégia de longo prazo de outros, como Nagato, mas compensava com pura força e uma variedade de habilidades devastadoras. Agora vamos falar de um personagem que, para muitos, é a cara do Rinnegan em Naruto, Nagato Uzumaki. A história de Nagato é trágica e complexa. Ele não despertou o Rinnegan, nem o roubou por ambição. Os olhos dele foram secretamente transplantados por Madara quando Nagato era apenas uma criança, sem que ele soubesse. Madara escolheu Nagato por causa de sua linhagem Uzumaki, que lhe conferia uma vitalidade e reservas de chakra imensas, tornando-o um recipiente ideal para suportar o poder do Dojutsu. Nagato viveu grande parte de sua infância sem perceber o poder que tinha. O Rinnegan só despertou de verdade em um momento de extremo trauma, quando ele viu seus pais serem assassinados por engano por ninjas de Konoha. Mais tarde, sob a tutela de Jiraiya, ele começou a entender um pouco mais sobre suas habilidades, mas foi a morte de seu melhor amigo, Yahiko, que o transformou no Pain que conhecemos. O que torna Nagato um usuário tão único e memorável é sua abordagem inovadora. Devido a ferimentos graves que o deixaram aleijado e debilitado, ele não podia lutar diretamente. Então, ele desenvolveu uma técnica genial e aterrorizante, os 6 caminhos de Pan. Usando os receptores negros de chakra, Nagato canalizou as habilidades do Rinnegan para 6 corpos diferentes, todos cadáveres que ele controlava remotamente de um local seguro. Cada corpo era especializado em um dos 6 caminhos. Essa estratégia era brilhante. O caminho Deva, no corpo de Yahiko, era o líder e o mais poderoso, com controle sobre forças atrativas e repulsivas. O caminho Asura era uma marionete de combate cheia de armas. O caminho Animal podia invocar uma variedade de criaturas bizarras e poderosas. Cada caminho tinha uma função específica, e juntos, eles formavam uma equipe de combate perfeitamente coordenada, compartilhando a mesma visão através dos Rinnegans, o que os tornava quase impossíveis de serem surpreendidos. Nagato, o maestro, controlava tudo à distância, como um titereiro macabro. Essa divisão de poderes não só o protegia, mas também criava uma ilusão de que Pain era uma entidade múltipla e imortal. Mesmo que um corpo fosse destruído, Nagato poderia simplesmente substituí-lo. Foi essa tática que lhe permitiu destruir Konoha inteira. Seu Shinra Tensei, em escala massiva, usando o caminho Deva, demonstrou um nível de poder destrutivo que chocou a todos. Além da estratégia, Nagato tinha anos de experiência. Ele usou o Rinnegan por muito mais tempo do que a maioria dos outros. Ele entendia suas nuances, suas fraquezas e seus pontos fortes. Ele aprendeu a usar o caminho Naraka não apenas para interrogatório, mas também para restaurar os outros corpos de Pain, tornando sua força de ataque incansavelmente renovável. Sua maestria era fruto de décadas de dor, prática e adaptação. O ápice de seu poder, e também de seu arco de personagem,
foi o uso do caminho exterior. Após sua conversa com Naruto, Nagato, em um ato final de redenção, usou o Gedo, Rin Tensei no Jutsu, a técnica de reencarnação do Sansara do caminho exterior, para reviver todas as pessoas que ele havia matado em Konoha. Esse jutsu, que custou sua própria vida, é talvez a habilidade mais divina do Rinnegan, um poder sobre a própria vida e morte. Embora Nagato não tivesse o poder bruto de Madara ou a herança divina de Hagoromo, sua genialidade tática e sua aplicação criativa dos 6 caminhos o colocam em um patamar único. Em seguida temos Obito Uchiha, um personagem cuja relação com o Rinnegan é no mínimo complicada. Obito nunca despertou seu próprio Rinnegan. Seu poder ocular principal sempre foi e sempre será seu Mangekyo Sharingan e sua habilidade quebradíssima, o Kamui. O Rinnegan entrou em sua história após a morte de Nagato. Seguindo o plano de Madara, Obito foi até o esconderijo de Nagato para recuperar os olhos que, segundo ele, pertenciam a Madara por direito. Konan tentou impedi-lo em uma batalha espetacular, mas Obito prevaleceu e tomou posse de um dos Rinnegans de Nagato, implantando-o em sua órbita ocular esquerda. Aqui já vemos a primeira grande limitação. Diferente de Nagato, que era um Uzumaki com vitalidade para suportar ambos os olhos, Obito, mesmo com metade de seu corpo composto por células Hashirama, sentiu que o poder de 2 Rinnegans seria demais para ele controlar. Ele optou por implantar apenas um. Essa decisão já nos mostra que Obito não era um recipiente natural para o Dojutsu. Seu uso do Rinnegan foi, na maior parte do tempo, limitado e secundário. Ele não demonstrou a mesma maestria ou variedade de técnicas que Nagato ou Madara. Obito parecia ver o Rinnegan mais como uma ferramenta para executar partes específicas de seu plano do que como uma arma primária de combate. Sua principal estratégia de luta continuou a ser a combinação de seu Kamui com as habilidades do estilo Madeira. No entanto, isso não significa que ele não soubesse usá-lo. Obito demonstrou a capacidade de criar sua própria versão dos 6 caminhos de Pain. Durante a 4ª Grande Guerra Ninja, ele usou os Jinchurikis ressuscitados como seus próprios caminhos, implantando receptores de chakra neles e controlando-os remotamente, assim como Nagato fazia. Ele até mesmo lhes deu um Sharingan e um Rinnegan, para que compartilhassem a visão e aumentassem sua eficácia em combate. Essa foi uma aplicação inteligente e poderosa, combinando o poder das bestas com caudas com a coordenação visual do Rinnegan. Foi uma tática que deu um trabalho imenso para Naruto e Killer Bee. Além disso, Obito usou o caminho exterior para invocar e controlar a estátua Gedumazo, essencial para seu plano de reviver o 10 Caudas. Ele também demonstrou a capacidade de usar o Rin Tensei, embora tenha sido forçado a isso por Zetsu Negro para reviver Madara. Apesar desses feitos, é evidente que Obito não tinha o mesmo nível de proficiência ou afinidade com o Rinnegan que os outros. E finalmente, chegamos a Sasuke Uchiha, o último e talvez o mais único usuário de Rinnegan que vimos em Shippuden. A forma como Sasuke obteve seu Rinnegan é completamente diferente de todos os outros. Ele não o transplantou, nem o despertou através de décadas de manipulação genética. Durante a 4ª Grande Guerra Ninja, após ser mortalmente ferido por Madara, Sasuke teve um encontro no plano espiritual com o próprio sábio dos 6 caminhos, Hagoromo Otsutsuki. Nesse encontro, Hagoromo, reconhecendo Sasuke como a reencarnação atual de seu filho Indra, concedeu-lhe diretamente metade de seu poder. Esse influxo massivo de chakra do sábio fez com que o Mangekyo Sharingan eterno de Sasuke em seu olho esquerdo evoluísse, transformando-se em um Rinnegan. No entanto, o Rinnegan de Sasuke era visualmente único. Ele mantinha os 6 Tomoe, as vírgulas características do Sharingan, um símbolo de seu poder totalmente carregado. Com esse novo olho, Sasuke ganhou acesso a uma variedade de habilidades
que o colocaram em um nível de poder divino, rivalizando com o de Naruto em seu modo sábio dos 6 caminhos. Ele demonstrou a capacidade de usar várias das habilidades dos 6 caminhos, como o Chibaku Tensei, que ele usou para selar todas as 9 bestas com caudas simultaneamente e com uma facilidade desconcertante, um feito que chocou até mesmo o sábio dos 6 caminhos. Além disso, Sasuke mostrou proficiência com o caminho preta, sendo capaz de absorver o chakra das bestas com caudas e canalizá-lo para seu Susanoo, criando o Susanoo de Indra, uma forma absurdamente poderosa que foi capaz de lutar de igual para igual com o avatar de Kurama de Naruto. Ele também aprendeu a usar o caminho Deva para criar pontos de gravidade, atraindo seus alvos para ataques certeiros. Mas o que realmente define o Rinnegan de Sasuke é sua habilidade exclusiva, a Menotejikara. Essa é uma técnica de teletransporte espaço-tempo de curto alcance que lhe permite trocar de lugar instantaneamente com qualquer objeto ou pessoa dentro de seu campo de visão. É uma habilidade incrivelmente versátil, perfeita para ataque, surpresa, evasão e para reposicionar seus inimigos, deixando-os vulneráveis. É uma das técnicas mais úteis e difíceis de se contra-atacar em toda a série. O Rinnegan de Sasuke também lhe concedeu a capacidade de ver o limbo de Madara, o que foi crucial na batalha contra ele. E mais importante, seu Dojutsu lhe deu a capacidade de abrir portais para outras dimensões. Essa habilidade de manipulação dimensional, embora consuma uma quantidade enorme de chakra, é uma das mais poderosas mostradas na franquia, permitindo-lhe viajar para as dimensões de Kaguya e, mais tarde, investigar os Otsutsuki. E que jornada, hein? Passamos pelo sábio original, pelo ambicioso Madara, pelo estrategista Nagato, pelo relutante Obito e pelo evoluído Sasuke. Cada um deles nos mostrou uma faceta diferente do que o Rinnegan pode ser: uma ferramenta de criação, uma arma de destruição, um sistema de controle remoto ou uma chave para o próprio espaço-tempo. Vimos que ter o Dojutsu mais poderoso não é tudo. A forma como ele é usado, a afinidade do usuário e sua própria criatividade são o que realmente definem seu verdadeiro poder. É difícil, se não impossível, chegar a um consenso sobre quem foi o melhor usuário. Cada um se destacou em uma área específica. Madara tinha o poder bruto e a escala destrutiva. Sasuke, por sua vez, representa a versatilidade e a aplicação em combate direto, com habilidades únicas que o tornam um dos personagens mais poderosos de todos os tempos. No entanto, é impossível não olhar para Nagato e não admirar sua criatividade e sua maestria estratégica. Ele pegou um poder que nem era seu e o transformou em algo completamente novo, definindo a imagem do Rinnegan para toda uma geração de fãs. No final, a discussão fica aberta, e é isso que torna o universo de Naruto tão rico. Não existe uma resposta certa. Alguns vão preferir o poder avassalador, outros a estratégia genial e outros a versatilidade em combate. Cada usuário deixou sua marca indelével na história Shinobi com o olho de Sansara. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Depois de tudo o que vimos hoje, quem você acha que realmente dominou esse poder divino? E para você, quem foi o melhor usuário do Rinnegan em Naruto Shippuden? Deixa aí nos comentários, vamos debater.